Olá, nós vamos conversar hoje aqui com a professora Kátia Lima, né? Professora Kátia Lima, a senhora está bem? Eu estou muito bem, Né? A muito senhora bem. tem vamos dizer assim, um nome muito consolidado já na Uhum. área de concursos públicos e é numa área muito importante que é de gestão de pessoas. A modernização das empresas, né, veio fazendo com que a gestão de pessoas fosse se tornando cada vez mais importante, né? Sim. Você até estava nos falando anteriormente de uma piada, né, que o pessoal achava que o RH... Conta essa piada para o É, nosso sim. espectador. Gestão de pessoas hoje tem crescido muito na área de concursos, tem crescido muito dentro das organizações, porque é uma área muito importante, ela é uma evolução do antigo RH, do antigo departamento de pessoal, que tinha uma função muito operacional, né? Sim, Aquela função mesmo de execução. A gestão de pessoas ficou estratégica, ganhou esse nome, ganhou uma importância. E a piada era a seguinte, na época do RH, se achava que as máquinas iam substituir as pessoas. Que com sim. o tempo, né, agora em 2013, que as máquinas iam tomar conta. Então tinha uma piada que dizia que as organizações do futuro só iam ter dois trabalhadores, um homem e um cachorro. Sim. O homem, a função dele, claro, era alimentar o cachorro, né? Com a vida dele ou com o alimento com... Alimento mesmo, né? Ah, tá. Alimentar o cachorro. Ainda E bem, a né? função do cachorro seria não deixar que o homem mexesse em nada. Mexesse em nada. Exatamente. Então, na realidade, nós iríamos estar hoje totalmente mecanizados, Sob é o isso? domínio das máquinas. Mas isso não aconteceu. Isso, não é Acaba verdade? que hoje as empresas precisam cada vez mais das pessoas, as pessoas deixaram de ser recursos humanos, passaram a ser parceiras da organização, até com uma vinculação afetiva com as organizações, e está aí a gestão de pessoas importante nas empresas privadas e nas organizações públicas. Pois é, e nesse caso, você estava dizendo que gestão de pessoas deixou de ser tático para ser estratégico, né? Sim, Você sim. pode explicar para o nosso telespectador o que é tático e estratégico? Sim, antes a gestão de pessoas tinha uma função até operacional. Se a gente volta do tempo, era uma função de execução, de pagamento, de recebimento. No processo de evolução, ela acabou se transformando numa área tática, uma área mais meso dentro das organizações, não só operacional, já ganhou aí um status, mas ainda sem essa vinculação com a alta cúpula, com o negócio da organização. Então, uma função mais meso que a gente chama de tática. Hoje não, hoje ela é estratégica, ela é vinculada à alta cúpula, ela tem uma função essencial dentro das organizações. Essa é basicamente a diferença entre o Exatamente. tático e o É estratégico. a necessidade da humanização das empresas, não é isso? Isso. A E coisa está das vinculada. E das pessoas pessoas como também. diferencial competitivo Exatamente. para as empresas. Pois é. Então, agora que você já viu isso, nos concursos públicos também, né, na área pública, também há muita preocupação com gestão de pessoas. Sim. E, pelo que eu saiba, tem havido um crescimento de importância. Você pode falar sobre isso nas provas? Sim, sim, olha, tem crescido muito as questões de gestão de pessoas em prova. Nós começamos a ter esse conteúdo cobrado há bastante tempo, até na época do RH mesmo, do Recursos Humanos, mas caiu uma questão, um item quando caía. Hoje não é mais a realidade. Hoje a gente tem provas como a do TSE ano passado, começo de 2012, em que caíram 21 itens de gestão de pessoas numa prova. Decide sua colocação numa prova. Esse ano nós tivemos gestão de pessoas no CNJ, Conselho, né, Nacional de Justiça, tivemos no TRT 10ª região. Todos os TRTs de todas as regiões têm cobrado gestão de pessoas, independente da banca. E interessante é que tem sido cobrado tanto para o nível médio como para o nível superior, né? E isso, essa também é uma evolução muito Sim, grande. Antes, a gente via sendo cobrado, claro, para administrador, para psicólogo, continua, viu, sendo cobrado de forma intensa, mas agora também no nível médio, né? Pois é, a professora Kátia Lima, ela é professora da Veste Concurso Sim, e é autora também em várias apostilas, né? Quando sim, cai gestão de pessoas, a senhora é coautora de várias de apostilas, várias né? apostilas. E a senhora está aqui falando sobre gestão de pessoas e, evidentemente, a senhora tem um curso para lançar de gestão de pessoas, não é isso? Sim, sim. Esse curso de gestão de pessoas
vai abranger todo o programa que cai nos concursos? Sim, nós fizemos um estudo, né? Eu fiz um estudo de todas as provas de gestão de pessoas que nós tivemos aí nos últimos 2 anos, analisando o CESP, analisando o FCC, Sesgran Rio, que são bancas Cetro, né? Que estão no momento. Nós montamos um curso que vai trabalhar de forma intensa com esses conteúdos repetitivos de provas de concurso. Então a gente vai trabalhar isso de forma bem intensa. Gestão por competências, que é uma matéria que tem caído muito. Sim. Avaliação de desempenho, que hoje é a moderna gestão do desempenho. Nós Sim. vamos trabalhar com recrutamento, seleção, todos esses assuntos, todos os processos e a própria evolução da gestão de pessoas, que agora tem sido cobrada. A gente já vinha trabalhando isso na VEST Concurso e agora começou a cair de forma intensa na prova. Isso também a gente vai trabalhar no curso. E há também aí o nome do curso, parece que é Curso Completo de Gestão de Pessoas, para te dar tranquilidade. Né? Isso. E aquele candidato, aquele aluno que nunca viu gestão de pessoas, ele tem que estudar alguma coisa antes, tem algum pré-requisito para ele poder acompanhar esse curso? Não. Nós temos uma metodologia muito interessante, que é, a gente começa do básico, definindo gestão de pessoas, e quando terminam os encontros, o aluno sai com sólido conhecimento para fazer essas provas. Pode acreditar, a gente tem tido bons retornos sobre isso, o aluno chega pronto para fazer a prova, porque viu, porque treinou também, o curso envolve muito exercício, é o tempo todo teoria, exercício, e isso faz com que você entenda também de forma sistêmica, não adianta decorar. Né? Mesmo para uma banca de múltipla escolha, não adianta decorar. E eu trabalho sempre com esse conceito de uma visão sistêmica da matéria. As partes fazerem sentido no todo. E o aluno pode ter certeza que vai conseguir isso. Eu gostaria só de agradecer a sua vinda aqui, né? Dessa mineira, né? De onde você é? Mineira, sou de Corinto. Sabe quem universalizou Corinto foi Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, né? Exatamente. O circuito Guimarães Rosa. Quem puder, vá a Minas conhecer o circuito Guimarães Rosa. Sim. Recentemente, eu, vindo de Belo Horizonte para cá, passei num lugar e vi lá uma plaquinha, André Quissé. André Quissé é um lugarejo pequenininho, deve ter 200 pessoas morando, e que o Guimarães Rosa falava muito de André Quissé. Nossa, que lindo. Então eu acabei entrando, dá uns 30 minutos da estrada para André Quissé, e lá tem um museu do Manuelzão. Né? O Guimarães tem 2 personagens, inclusive de um conto chamado Manuelão e Miguelim. E tem também Manuelzão e Miguelim. Então, o Manuelzão, ou Manuelão, né, tem um museu lá, e é muito interessante. Vocês procurem conhecer, porque se você for a Minas, você vai vir com uma facilidade de expressão como a dela, por exemplo. Tá bom? Sim. Professora, muito obrigado. Aproveita e conhece Corinto também, né? O Centro Geográfico de Minas Gerais. É o Centro Geográfico de Minas Gerais. Aliás, eu sou de Manhuaçu. Manhuaçu é o Centro Geográfico das Galáxias. Né? Não sei se você sabe. Tá bom, obrigado. Tá ótimo. Obrigada, professor Hernani. Eu que agradeço. Olá, eu sou o professor Emerson Douglas, trabalho com legislações específicas aqui no Grupo VestCom e vou lecionar essa parte para o concurso da Polícia Federal. E você, pera lá, que concurso é esse? Concurso para a Polícia Federal, área administrativa, não é para ser policial, não tem teste físico, não tem teste psicológico, então pode ser a sua oportunidade. Olha só, nível médio, mais de 500 vagas. Não é todo dia que aparece um concurso assim, não. É uma oportunidade. Então, pera lá. Emerson, eu não tenho tempo de ir ao cursinho, eu tenho muito pouco tempo para estudar, tenho que otimizar meu tempo. Então faz um curso online. Nós temos só para esse concurso da Polícia Federal 2 opções de curso. Um curso completo, com teoria e exercícios. Qual é o sistema? Nós, professores, damos aulas no curso presencial, tudo é gravado bonitinho e entregue para você. À medida que as aulas forem sendo ministradas, você já vai tendo acesso a esse conteúdo e já vai estudando. Essa é uma opção. Não é? É como se você estivesse vindo ao cursinho. Agora, a segunda opção é um curso de exercícios. Cada professor pega a sua disciplina e escolhe 30 questões, só as quentes, só as boas de concursos anteriores,
traz, explica para você aqui no estúdio e você vai ficar com uma preparação diferenciada, uma preparação melhor, uma preparação que vai tirar você da vala comum. Porque os candidatos para concurso público, muitos candidatos, estão lá estudando, mas está todo mundo, vamos dizer assim, nivelado. Se você consegue um diferencial de estudar e de assistir aos nossos cursos online, você tem a oportunidade de conseguir um diferencial, de conseguir competir de modo mais efetivo, estudando conosco aqui na Vestcom. Então esse é o convite que eu te faço. Venha estudar conosco no Grupo Vestcom, venha fazer os nossos cursos online, para você que não tem tempo ou está em qualquer outro local deste país, Porto Alegre, Manaus, Recife, venha estudar conosco por meio da sua telinha do seu computador. Eu sou Emerson Douglas, um grande abraço. Olá, bem-vindos aqui a uma entrevista com o professor André Alencar, esse moço que nasceu em Brasília e resolveu brilhar na cidade onde nasceu, né? O André é, há muito tempo, professor e autor do Grupo Vestcom, na área de informática e na área de direito também, né? Engraçado, ele se formou em direito, mas quando ele estudava direito, ele já era professor de informática, não é isso? Perfeito. E a informática foi a cachaça da vida dele, né? Então, ele hoje é viciado em informática, não é isso, André? Sou amante da informática. Hã? Amante da informática. Amante da informática. E amar vicia, né? Vicia. Bom, o André Alencar, né? Ele está lançando um curso de informática. Primeiro eu gostaria de saber, André, se informática vem caindo mais ou se o número de questões está estabilizado e como é que é a dificuldade das questões, se modificou, não modificou, o que você pode falar sobre isso? O número de questões, ela tem se mantido basicamente a mesma quantidade, né? Sim. O CESP, por exemplo, cobra entre 10 a 15 itens de informática em cada prova, FCC e ESAF costumam cobrar 5 questões em cada prova de múltipla escolha. Então o número de questões é basicamente a mesma quantidade. Veja só uma coisa, se o CESP cobra de 10 e 15 questões, cada questão do CESP é um item, né? É um item. E essas outras bancas estão cobrando 5 questões de múltipla escolha, então significa 25 itens. É verdade. Né? Então realmente a informática cai bastante, né? Cai bastante. E a dificuldade, como é que está? Está difícil, não está? Atualmente a dificuldade está maior. Antigamente, quando a informática começou a ser cobrada em concurso, eles cobravam coisas muito básicas. Sim. Hoje em dia, cada vez mais, eles estão querendo que o concursando saiba como se fosse realmente um operador de informática, um técnico da área. Às vezes até os alunos brincam, professor, mas isso aí é noções de informática ou é para quem já é analista da área, né? Então, cada vez as questões estão vindo com um nível de dificuldade maior, portanto a preparação tem que ser mais dedicada. Existem alguns pontos que são mais, que você acha que são mais cobrados que outros? Atualmente as bancas estão direcionando muito as cobranças em relação à parte de internet e segurança. Até Sim. porque a gente percebe que a internet tem como é que a gente pode dizer, adentrado no nosso cotidiano com muito mais velocidade do que quando ela foi criada, né? Com certeza. Então, ultimamente, as bancas elas têm cobrado muito esse tema de internet, dos navegadores, correio eletrônico, a parte de segurança da informação. E ainda tem caído um pouco sobre os sistemas operacionais, principalmente com o lançamento aí de novos sistemas operacionais. Microsoft lançou recentemente o Windows 8, então isso vem trazendo novas questões em prova também. Então, na realidade, os programas estão muito atuais, né? Estão cobrando coisas já da atualidade mesmo. Você vai lançar um curso agora, né? Está lançando um curso de informática. Isso. Esse curso, ele abrange vamos dizer, a teoria toda? É um curso completo, voltado para todos os concursos que cobram as noções de informática, e ele vai do básico ao avançado.
Então, para qualquer banca, para qualquer prova, a gente, claro, vai enfatizando as bancas que estão mais atuais, né? Mas, com certeza, o aluno que se preparar nesse concurso, nesse curso, ele vai se preparar para qualquer concurso que venha cobrar informática. E sobre esse curso, o aluno que nunca viu nada de informática, como é que ele vai se sentir rendido lá? Como é que... Não, a primeira aula eu chego, ó, prazer, meu nome é André, esse é o computador. Então a gente vai começar do zero. Eu até brinco com os alunos dizendo que o curso é para quem é analfabete mesmo. Ah, então, sim. A gente começa explicando o que compõe um computador, quais são as partes de um computador, a gente fala de todos os sistemas. E em todas as aulas eu vou abordando como é que as questões vão sendo cobradas em prova. Então a gente sai de um nível zero e chega ao nível mais elevado necessário para E você aceita pessoas assim já centenárias, como eu, por exemplo? Aceito, com certeza. Já ouvi falar tanto das suas aulas que eu estou querendo fazer esse curso lá. Tem muitos professores até que falam, professor, eu vou fazer seu curso para eu aprender também a mexer no computador. É impressionante como o computador vai obrigando você a se aperfeiçoar. E eu não conheço nada de informática. Você acha que eu vou conseguir assistir lá? Vai conseguir. Tem que ter um pouquinho de paciência com a gente, mas consegue, e exercício, com certeza. Bastante exercício. Muito exercício, muita questão de prova. Por que você tem tanto sucesso nessa área? Qual é a diferença da sua didática para o que existe normalmente no mercado? Acho que primeiramente é a questão da experiência, né? Tem 14 anos que eu trabalho com informática para concursos. Eu só trabalho para concursos. E dando aula. Só dando aula. Aí é outra coisa. Então, assim, eu normalmente já sei exatamente quais são as dúvidas que os alunos têm, onde a matéria pode ser um pouco mais complicada, onde pode já adiantar um pouco mais. E, assim, o que eu acho que, pelo menos é o feedback que eu recebo dos alunos, que é um diferencial, é a questão da metodologia lógica. Assim, eu costumo dar o curso mostrando que as coisas têm uma lógica, uma sequência, um porquê. Você distribui os assuntos de tal maneira que o aluno vai entendendo, né, e vai vendo uma ligação lógica entre eles, não é isso? Há uma compreensão dos temas. E os temas os temas são ordenados de forma lógica, coerente, então o aluno ele entende. Ele sabe, por exemplo, se a gente parou numa aula, o que a gente vai ter na aula seguinte. Então não são informações jogadas no quadro e o aluno tem que simplesmente copiar e memorizar, não. Há um porquê de tudo aquilo. Então o aluno sai satisfeito, entendendo mesmo. E muitas vezes acontece muito o aluno falar, professor, eu odiava informática e agora eu estou adorando. Já teve aluno de me falar assim, professor, quando eu fazia concurso, eu pulava as questões de informática para nem ficar desesperada. Depois, se desse tempo, eu voltava. Agora não, eu já leio o gabarito, saio feliz da vida. Isso é muita satisfação para a gente. Que interessante. E veja só, se você vai fazer o curso, né, acho que você não deveria perder, até eu vou fazer, eu queria saber o seguinte, são 2 aulas, são duas entradas por semana, vamos ficar 4 horas juntos, 2 noites por semana. E em casa, quem não teve nenhuma noção, gastaria mais 2 noites ou mais que isso? Pelo menos. Eu digo para o aluno que, no mínimo, ele tem que se dedicar em casa o equivalente ao que ele assistiu de aula. Então, acho que é bom você se preparar, se você nunca viu, é bom você se preparar o seguinte, olha, nós vamos ter 2 dias na semana, né, de aula, e os outros 3 já estão ocupados para estudar em casa. Isso. Não é isso? Então, olha só, é uma grande oportunidade para você ficar bem up to date em termos de informática. Não é isso? Não é isso? Professor André, muito obrigado. Viu? É um prazer ter o senhor no quadro da Veste Concurso e da Vestcom, né? E você não perca essa oportunidade. Olá. Eu quero compartilhar com vocês uma notícia muito boa que está vindo de além-mar, está vindo de Portugal. Foi lançado agora no mês de maio esse livro, Vogais e Consoantes Politicamente Incorretas do Acordo Ortográfico, do jornalista Pedro Correia. É um jornalista que tem 50 anos, que tem uma experiência muito grande em vários jornais de Portugal, de Macau, e que tem uma pesquisa muito boa sobre como estão reagindo, né,
os portugueses, os moçambiquenses, os angolanos, né, os participantes da comunidade dos países de língua portuguesa em relação ao acordo ortográfico. Ele fala de todas as reações e resistências que estão acontecendo na maioria desses países e está mostrando que realmente é muito difícil que esse acordo venha a ser adotado, né, por países como Angola, Moçambique, que são importantes, né, na comunidade dos países de língua portuguesa. É muito interessante o que ele relata, o que está acontecendo nos demais países. Fala sobre as reações fortes em Portugal, fala do improviso com que esse acordo foi votado lá em Portugal e fala das resistências populares, né, os abaixo-assinados, os movimentos, etc. Um dos capítulos é exatamente sobre o Brasil. E nesse capítulo ele dá um destaque muito grande para o movimento Acordar Melhor, dizendo que o movimento Acordar Melhor, com 20 e poucas mil, 25 mil assinaturas, conseguiu mais êxito, né, de repercussão e de objetividade que as 130 mil assinaturas que existem em Portugal. Então eles estão elogiando o trabalho do Brasil, né, de ter conseguido, né, através do Senado, né, e da Presidência da República, o adiamento desse acordo por mais 3 anos, né, para a entrada final. A rigor, o Itamaraty diz que esses 3 anos são para que o Brasil entre junto com Portugal, né, como prazo final. Na realidade, eles estão tentando fazer uma pressão em Portugal, porque Portugal colocou o prazo de 2016, mas já fala em 2018, 2019. E o Itamaraty jogou para 2016, dizendo para entrar junto com Portugal, e isso seria uma forma de pressionar Portugal, né? Mas, a rigor, na Comissão de Educação do Senado brasileiro, o que prevalece, né, é que esse tempo dado deve ser utilizado na simplificação dessas regras, de tal forma que a ortografia venha a ser um elemento simplificador do ensino da língua, né, que seja mais fácil as pessoas aprenderem a escrever, inclusive para garantir a inclusão social dos brasileiros, dos angolanos, dos moçambiquenses, dos guineenses, né, da Guiné-Bissau, né, na realidade, de todos os países que fazem parte desse acordo, né, o povo passa a ser mais integrado, né, e mais socialmente aceito se souber escrever bem, se souber escrever corretamente. E isso passa pela simplificação da ortografia. Por isso é que eu quero que você entre no site www.acordarmelhor.com.br, assine lá o manifesto, divulgue para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente consiga esse grande feito de transformar a língua portuguesa na língua mais avançada em termos ortográficos do planeta, né? Porque a nossa ortografia pode usar os avanços técnicos e científicos que a linguística comparativa e a linguística aplicada trouxeram ao conhecimento da gramática, né? Por isso, você precisa participar e entre no site acordarmelhor.com.br, deixe a sua assinatura lá e nós vamos informar a vocês dos próximos passos que serão dados. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica.
Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Vamos estudar agora o pronome relativo como sujeito, né? O leite que está azedo será reaproveitado. Aqui eu tenho a oração principal e aqui a subordinada adjetiva, o qual está azedo. O que você encontra aqui nessa oração? Você tem aqui, será reaproveitado. O que será reaproveitado? O leite, substantivo, sujeito da oração principal. Qual é o sujeito da oração subordinada? Primeiro você tem aqui que está azedo, subordinada. Esse que é um pronome relativo, o qual, a qual. Todo pronome relativo pode ser permutável por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, o leite, o qual está azedo, provou que isso aqui é um pronome relativo. A substituição por o qual prova isso, né? Pronome relativo. Aqui você tem o que tem sempre um... Quando ele é pronome relativo, ele tem um antecedente, que é um substantivo. Antecedente. E ele substitui o antecedente aqui dentro, o qual leite. Quando eu digo o qual está azedo, eu estou substituindo esse antecedente aqui dentro, o qual está azedo. Aqui eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito. O que está faltando? Se eu tenho verbo de ligação e predicativo, está faltando só o sujeito. Então esse o qual é o sujeito da oração subordinada. Por acaso, o antecedente dele é sujeito da principal, mas é só por acaso. Porque quem define a função do que é esta oração aqui, e não a outra. Só por acaso eu tenho o antecedente sendo sujeito da principal e o pronome relativo sendo sujeito da subordinada. Isto é um mero acaso.